E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Eu me chamo Hamilton, criei esse canal aqui no YouTube para tentar te ajudar de alguma forma a investir melhor, a cuidar melhor do seu dinheiro. E no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre 6 hábitos, apenas 6 hábitos de pobre, que se você faz isso, você precisa parar de fazer agora mesmo e eliminá-los da sua vida, porque com certeza isso só vai atrapalhar o seu enriquecimento. Lembrando, pessoal, que quando eu estou falando de pobre, eu não estou falando daquela pessoa que mora debaixo de uma ponte, que está vivendo uma situação de rua, que não tem o que comer nesse momento. Eu estou falando daquela pessoa que trabalha, tem até um salário, recebe até um salário todos os meses, mas que tem aquela mentalidade de pobre. E com essa mentalidade de pobre, a pessoa que pensa dessa forma não vai conseguir chegar muito longe, não vai conseguir a sua liberdade financeira, a ser uma pessoa rica, uma pessoa próspera. As pessoas não sabem, mas existe uma grande diferença entre a pessoa que tem mentalidade de rico e a pessoa que tem mentalidade de pobre. A pessoa com mentalidade de rico, ela pode estar passando até por uma dificuldade momentânea, a empresa veio quebrar, a empresa faliu, ela está momentaneamente sem dinheiro. Mas aquela pessoa que tem aquela mentalidade de pobre, aquelas ideias de pobre incrustadas na sua mentalidade, ela é verdadeiramente uma pessoa pobre. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço a você que se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações, que aqui toda semana eu vou estar trazendo um assunto, uma estratégia, uma dica de investimento, que com certeza vai mudar a sua vida financeira e vai te trazer paz, tranquilidade e prosperidade. Primeiro hábito de pobre. O pobre não sabe quanto ganha e não sabe o quanto gasta. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que uma pessoa assalariada receba R$ 2.000 por mês. Aí a pessoa faz o quê? Faz uma renda extra, vende um perfume, vende um cosmético, vende uma roupa para fazer uma renda extra. Por aí adiante. Podia citar diversos outros exemplos. Mas aí vai entrando o quê? Vai entrando R$ 60, R$ 70, vai entrando R$ 100. E na medida que o dinheiro vai entrando, aquela pessoa, ao invés de somar com aquele salário de 2.000, ela vai gastando. Não tem uma base de quanto ganha exatamente, de quanto se gasta. E assim, pessoal, a fórmula da riqueza é essa, é você gastar menos do que você ganha. Não tem outra alternativa, não tem outra saída, não tem outra salvação. Se você gastar mais do que você ganha, você vai ser pobre eternamente. Se você entender isso, se você colocar isso na sua cabeça, que você tem que gastar menos do que você ganha, você já está na frente, anos-luz, de qualquer outro tipo de trabalhador, assalariado, CLT, investidor. Você já começou na frente. Você não vai conseguir ficar rico se você não tiver um controle das suas contas, um controle dos seus gastos, um controle do seu salário. E como eu controlo isso? Fazendo um controle, fazendo uma planilha, na mão mesmo, do que entra, do que sai, e sempre fazendo com que todo mês sobre pelo menos 10% do seu salário para você investir. Se você ganha 2.000, você vai ter que fazer sobrar pelo menos 10% do seu salário para que você possa investir. Se você ganha 2.000, você vai investir, guardar, separar R$ 200 para os seus investimentos, pensando no seu eu de amanhã. Segundo hábito de pobre é você não se pagar primeiro. Se você não se pagar primeiro, você tem que mudar isso da sua vida imediatamente. Isso funciona mais ou menos assim, ó. Vamos voltar ao exemplo dos R$ 2.000. Você recebe aí o seu dinheiro no início do mês, e aí você paga a fatura do cartão de crédito, paga a prestação de imóveis, paga aluguel, paga água, paga luz, paga a TV por assinatura, paga a internet, paga todas as suas despesas. E depois de pagar tudo, você abre a carteira, abre a bolsa e olha e vê que, poxa, não sobrou nada para mim. Como é que não sobrou nada para você? Aí você fala, pô, mas eu paguei tudo e não sobrou nada. Por que não sobrou nada? Claro que não sobrou nada. Você pagou tudo e não deu prioridade para você. E aí, como é que você honra todos os compromissos, paga o seu aluguel, paga as prestações de suas contas de cartão de crédito, paga as contas de consumo e você não separou nada para você? Você primeiro tem que honrar um compromisso com você, exclusivamente com você. O compromisso de quê? Do seu eu do futuro.
para que você consiga separar uma parte, mesmo que essa parte seja pequena, uma parte pequena do seu salário, todos os meses, sempre que o seu salário entrar, dê prioridade a pagar primeiro a você. Mesmo que você tire ali 10% do seu salário. Se for 2.000, você vai tirar 200, transfere para uma conta. Não é a mesma conta que você paga as suas contas de consumo, transfira para outra conta em outro banco e sobreviva com o resto, com os R$ 1.800. Organize suas contas para você simplesmente sobreviver com R$ 1.800 e esqueça os R$ 200. Esses R$ 200 foi o seu pagamento por ter trabalhado todo mês. O terceiro hábito de pobre, eu acho que esse hábito todo pobre tem e precisa encerrar com isso. Qual é o terceiro hábito de pobre? Se acostumar a viver com dívida. Sabe aquela frase? Se você não tiver uma dívida, você não consegue nada. Se você morrer agora, fica tudo aí. Sabe aquelas frasezinhas de pobre que ficam buzinando no nosso ouvido desde quando a gente se entende como gente? É isso. Acredite se quiser, mas a maioria dos brasileiros são acostumados a viver com dívidas. A maioria dos brasileiros tem essa cultura de viver com dívidas. Esse aqui é um hábito que, sem dúvida nenhuma, se você continuar a praticar, você vai se encaminhar diretamente para o poço chamado pobreza. O que é se acostumar a ter dívidas? É você sempre estar parcelando tudo, estar sempre comprando no cartão de crédito, pagar a fatura para liberar o limite para comprar novamente, termina de pagar uma prestação de uma geladeira, já compra um fogão e parcela de novo. Só porque já terminou de pagar uma conta, de pagar um parcelamento, de quitar um carnê das Casas Bahia, por exemplo, já entra em outra prestação, já entra em outra dívida para continuar com dívida, porque se acostumou a todo mês ter uma dívida para pagar. O quarto hábito de pobre é você o quê? Não ter uma reserva de emergência, certo? Um dos primeiros passos para você saber se uma pessoa está no caminho certo da riqueza é você saber se ela tem uma reserva de emergência. Reserva de emergência, galera, é você ter ali no mínimo, 3 meses dos seus custos mensais. Se você tem um custo mensal de R$ 2.000, você tem que ter guardado em uma outra conta, uma conta chamada reserva de emergência, R$ 6.000. Porque se você perder o emprego, se for demitido, se acontecer uma emergência, o carro quebrou, o filho ficou doente, teve algum tipo de problema que você teve que sair do aluguel da casa que você morava, você tem aquele dinheiro reservado para você ter tranquilidade, para você procurar um outro emprego, para você ter um tempo para consertar o carro, para você ir resolver um problema de Uber, esse tipo de coisa. A reserva de emergência é para emergências. Quando acontece uma emergência e a pessoa não tem uma reserva de emergência, o que é que a pessoa vai fazer? Não tem uma reserva de emergência, aí tem o quê? Tem que vender uma moto, tem que vender um carro, tem que ocupar um dinheiro emprestado na mão de um parente, na mão de um vizinho, que nem sempre está disponível para emprestar, para cobrir aqueles custos, cobrir aqueles gastos, até mesmo para comer. Então, você tendo uma reserva de emergência, vai lhe trazer tranquilidade, vai lhe trazer um sono tranquilo, o sono do justo, o sono do trabalhador. Então, uma reserva de emergência é muito importante para você deixar de ser uma pessoa pobre. Quem tem uma mentalidade de rico não deixa de ter uma reserva de emergência. Todo rico tem uma reserva de emergência. Você escuta, o empresário milionário tal quebrou. Ele não quebrou, ele tem uma reserva de emergência. Ele tem uma reserva que ele vai usar para aquele tipo de situação até ele sair daquela emergência. O quinto hábito de pobre é não investir. Eu nunca vi isso. Eu nunca conheci um rico que não tivesse investido. Eu não conheço um rico que não investe. Para construir riqueza, pessoal, a gente precisa trabalhar, mas para manter a riqueza e multiplicar nosso dinheiro, a gente precisa adquirir a mentalidade de rico e investir todos os meses. Neste canal aqui, eu vou te passar várias dicas de como investir do zero. Em resumo, não espere ficar rico para investir. Não existe ficar rico para investir. Porque você só vai ficar rico se você passar a investir. O sexto hábito de pobre, galera, é achar que dinheiro é amaldiçoado. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi bastante. Dinheiro é amaldiçoado. Quem fala isso tem uma mentalidade de pobre. Pode prestar atenção. Quem fala mal dos ricos, dos milionários, dos bilionários, são pobres. São crenças erradas que colocaram na nossa cabeça, na nossa mente. Falam o quê?
que o rico conseguiu de forma ilícita, ele deu um jeitinho, ele ficou rico assim porque usou de malandragem. Sempre nós escutamos isso. E isso é errado. Não é assim que as coisas aconteceram. Como é que o dinheiro é amaldiçoado? Se ele me faz me alimentar, me faz vestir, calçar, me faz realizar meus sonhos, viajar, ter um carro, ter uma casa. Como é que o dinheiro é amaldiçoado? Então, não tenham raiva dos ricos, dos bilionários, porque muitos deles ajudam bastante o mundo melhor, distribuem sua riqueza, investem em vacinas, tem ONGs, tem fundações, desenvolvem tecnologias, ajudam países necessitados, tem muitas instituições filantrópicas que eles ajudam. Então, não parem de falar mal dos ricos, parem de falar mal dos bilionários. Quem fala mal de bilionário e de rico são pobres. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar o dono do YouTube. Eu estou agora gravando um vídeo do YouTube para tentar ajudar você nesse exato momento. E você tem assistido filmes, tem assistido vídeos educativos, vídeos sobre finanças de forma gratuita. O dono do YouTube é pobre? O dono do YouTube deve ser bilionário. Porém, desenvolveu uma plataforma tecnológica para ajudar pessoas e nós dois estamos aqui, eu gravando e você assistindo. Tá vendo aí? Muitos ricos, pessoal, ajudam a desenvolver vacinas, dentre várias outras coisas. Imaginem aí a Ayrton Senna, quando a Ayrton Senna morreu, o que foi descoberto da vida dele, quantas coisas de forma filantrópica ele ajudava, quantas instituições, e ele não divulgava o que ele fazia. Fazia caridades e caridades, ajudavam milhares de pessoas e não divulgavam a ajuda que ele dava. E era rico, milionário. O resumo de tudo isso é que não se trata apenas de você ganhar mais, porque tem muita gente que pensa assim, quando eu ganhar mais, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou começar a investir. Se você ganha 2.000 e gasta 2.500, quando você ganhar 5.000, você vai fazer a mesma coisa. Se você não mudar sua mentalidade agora, vai ficar na chamada corrida dos ratos. Aquele rato naquela rondana que não sai do lugar e continua correndo. Trabalha, recebe o salário, paga boleto, trabalha, recebe salário, paga boleto. Trabalha, recebe salário e volta a pagar os boletos. Se você não adquirir a mentalidade de riqueza, organização financeira, poupar e investir, sua vida não vai sair do lugar. Simples assim. Então, desenvolva outros hábitos, mude sua mentalidade, faça logo essas mudanças, que é algo interessante para a sua vida, sempre pensando no seu eu do amanhã. E aí, como é que vai ser o seu eu do amanhã? Você já perguntou? O vídeo de hoje foi esse, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado você de alguma forma, que tenha te despertado para o mundo dos investimentos, para lidar com o seu dinheiro de forma sábia, gastar menos do que você ganha, fazer uma reserva de emergência e pensar no futuro, porque o futuro é logo ali. Porque muita frase de pobre, estou me lembrando de uma agora, que o pessoal fala assim, morre, fica tudo aí. Aí não morre e fica aí cheio de dívida. Até quando, pelo amor de Deus? Então se organize financeiramente. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.